Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos ao Incorpora Cast. No episódio de hoje vamos falar sobre inteligência artificial aplicada à construção civil e sobre como a tecnologia vem transformando a forma de trabalhar, de produzir e até de se relacionar com os clientes. Nosso foco será a iniciativa mais recente da construtora Tenda, que lançou uma plataforma própria de inteligência artificial, integrando os principais modelos disponíveis no mercado em um ambiente seguro, privado e em conformidade com a LGPD. Um projeto que promete aumentar a produtividade, simplificar processos e reposicionar a empresa na vanguarda da inovação digital do setor. Para essa conversa, nós recebemos o Igor Gomes, que é diretor de tecnologia da informação da Tenda. Mas antes de nós começarmos este bate-papo, eu quero te lembrar que no dia 9 de outubro tem o Incorpora 2025, que é o principal evento da incorporação imobiliária no Brasil. Com o tema Alianças para o Desenvolvimento, o encontro vai reunir autoridades públicas, CEOs das maiores incorporadoras do país, representantes de instituições financeiras e especialistas para debater os desafios e também as oportunidades do setor. Garanta já a sua vaga no Incorpora pelo QR Code aqui na tela ou no link na descrição do vídeo. Igor, muito obrigada por estar aqui com a gente para iniciarmos essa conversa e eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, contando um pouco da sua trajetória, sua formação e a sua carreira até chegar à Tenda. Legal, muito obrigado pelo convite. Eu estou na Tenda há 11 anos, né? Antes disso eu trabalhei muito no segmento de saúde, né? Trabalhei na DASA há muitos anos, né? E acabei vindo para a Tenda com o desafio de, inicialmente, fazer a cisão de tecnologia, que era uma cisão de Gafisa, né, na época, com Tenda. E desde 2017, após a gente fazer o split de tecnologia e o IPO da Tenda, a gente trabalhou muito forte na transformação digital, né, e na inovação de processos, na busca pela produtividade, que está na essência da Tenda, né. Falando sobre mim, eu sou formado em tecnologia pela PUC de São Paulo, pós-graduado pela Exalc e pelo MIT. Ô Igor, nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma discussão restrita ao mundo da tecnologia, passou a impactar a vida de todos nós, seja no uso de ferramentas no dia a dia ou na forma de consumir informação, trabalhar e até se relacionar. No setor do corporativo, ela vem se consolidando como um divisor de águas em produtividade e inovação. Pensando nesse cenário mais amplo, como você vê o papel da inteligência artificial na sociedade atual e por que as empresas precisam olhar para esse movimento com tanta atenção? A inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Ela já vem de muitos anos, se você pegar o histórico, ela veio avançando desde os anos 50, né? Se você pensar com Alan Turing, né? Só que com o advento, né, das LLMs, né, no final de 22, isso estourou, né? Deu um boom. Então, eu acho que como sociedade, né, a gente precisa usar isso da melhor forma possível, né? Fica claro que pessoas que têm uma facilidade ou que tenham mais fluidez no tema, que conheçam, que trabalhem com isso no seu dia a dia, ou seja, que tenham incorporado isso, vão ter vantagens na vida ou para procurar um emprego, ou facilidades na vida pessoal, no estudo, né? Então, como sociedade, eu acho que é um caminho natural de evolução de uma ferramenta que vem potencializar nós como seres humanos, né? E quando você olha para a companhia, para as empresas, a jornada de produtividade é absurda, né? Porque você tem muitos processos que às vezes são muito manuais, né? Ou estão digitais já, mas não geram muitos dados, né? Mas quando você tem essa jornada muito bem feita, você consegue capturar esses dados para que você tenha uma inteligência que comece a fazer análises preditivas, né? Comece a automatizar processos que muitas vezes você dependia de muita gente, né? Ou que demorava muito tempo, ou que tinha um risco de erro, né, nessa jornada, né? O Igor, essa iniciativa da Tenda foi bastante ousado, lançando a sua própria plataforma de inteligência artificial, integrando os principais modelos do mercado num ambiente privado e seguro.
Queria que você dissesse para a gente qual foi a motivação por trás desse projeto e como ele se conecta à estratégia de inovação da Tenda e quais os principais diferenciais dessa ferramenta exclusiva de vocês. Legal. Eu acho que desde o lançamento do ChatGPT, vamos pegar final de 22, as pessoas começaram a procurar conteúdo de inteligência artificial, começaram a procurar treinamentos e quase não tinha nenhum, né, focado nessas ferramentas novas. Cursos, né, tinham muitos cursos, mas que no final quem fazia saía frustrado, né, dos cursos. Então a gente percebeu que se a gente não ajudasse as pessoas que estão na companhia a se desenvolverem, do mesmo jeito lá atrás, né, como em algum momento se lançou o Excel, né, eu sou da época que tinha o Lotus Notes, né, que é anterior ao Excel. Então, quando lançou o Excel, as pessoas precisavam se capacitar. E daí chegou um momento que você olhava e o Excel virou natural. Você vai fazer uma lista de compra, uma viagem, e todo mundo abre o Excel. Saber aproveitar a ferramenta. Exatamente. E eu acho que a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Então, só que a gente está num ponto onde o acesso não é tão democratizado, né? E quando você chega num outro nível de evolução ainda, por exemplo, quando você pensa nos agentes digitais, não é tão simples, né? Então a gente percebeu que se a gente não tivesse uma plataforma ou uma jornada de letramento sobre o tema dentro da companhia, esse tema ia ficar disperso, difuso, né? E de certa forma até perdido, né? Então o que a gente fez? A gente lançou a plataforma nossa de inteligência artificial, que é baseada numa plataforma white label, que é a da Link, né? Que a gente rebatizou ela dentro de casa com outro nome, e a gente utiliza ela de forma ampla em todos os colaboradores da Tenda têm acesso a ela. E agora a gente está fazendo o quê? Fizemos uma semana de IA, né? Faz mais ou menos umas 2 semanas atrás, né? E agora a gente está muito focado no letramento e na capacitação do time para usar na plenitude a ferramenta, os chats que estão lá dentro, porque ela incorpora as grandes LLMs, né? Então você fala de Gemini, Claude, ChatGPT, estão lá dentro, então você consegue usar o conversacional dessas ferramentas, né? Mas também você consegue criar robôs, criar agentes digitais com base de conhecimento da companhia, né? Então isso resolve muito a plataforma, né? A gente está trabalhando no letramento, né, no treinamento das pessoas na plataforma, e também um aspecto muito importante que é a questão da segurança da informação, né? A maioria dessas ferramentas, quando você começa a usar, pouca gente tem opções de você flagar, né? Quero realimentar o modelo com os meus dados, né? Uhum. Então a maioria das pessoas usa sem pensar nisso, né? E quando você está usando na companhia, começa a usar dados sensíveis, né? Então você potencialmente traz um risco de vazamento, né? Então a ideia também da ferramenta é você, como ela é uma ferramenta robusta, que usa APIs, que tem proteção nesse sentido, a gente fica protegido no sentido de que você evita ter um vazamento de informação, não alimenta o modelo, mas permite que todo mundo evolua nessa jornada, sem criar guardrails ruins ali para o time, né? Uhum. Deixa eu ver se eu entendi. O objetivo de vocês, né, você falou bastante de segurança, a gente falou aqui sobre LGPD, criar uma inteligência artificial exclusiva, e a gente fala muito de alimentar na inteligência, quando você fala de letramento, e uma empresa está o tempo todo alimentando. Sim. E uma empresa que tem clientes, que tem venda direta à pessoa física, geralmente, essa alimentação não é somente com dados da empresa, é com dados desses clientes também. Isso Sim. é um risco para a empresa. Altíssimo. Essa questão da segurança foi decisiva para que a Tenda tomasse essa iniciativa. Vamos criar a nossa própria, essa alimentação esses dados ficam aqui guardados com a gente, ou tem algum outro motivo? Aí eu queria que você falasse do ponto de vista de negócios também. Você, por exemplo, indicaria que empresas, pelo menos do setor imobiliário, criassem suas próprias inteligências artificiais, ou isso é de empresa para empresa, uma característica e cada uma tem que olhar o que é melhor para si? Eu acho que assim, olhando para a Tenda, né? Difícil até falar de outras empresas, porque cada uma tem uma realidade de investimento, uma realidade de interesse, muitas vezes, né? Do time, Até no do geral. próprio letramento, como você disse, né, de preparo das equipes. Exatamente. Então, eu acho que é muito particular de cada empresa qual o caminho que ela deve seguir, né? A gente entendeu que ter essa plataforma
protegia a gente, né? A questão de segurança da informação, ela é fundamental nesse ponto, né? Então, ela colaborou muito para que a gente usasse uma plataforma que a gente protegesse tanto os nossos dados, dados estratégicos da companhia, como dados de clientes, né? É, agora, quando você olha para o segmento no geral, você pode adotar outras ferramentas, né? Existem outras ferramentas, outras plataformas, né, concorrentes a que a gente adotou, né, que fazem essencialmente a mesma coisa também. A gente fez uma busca nas plataformas, a gente olhou algumas plataformas e entendeu que o parceiro atual é um parceiro que entrega para a gente o que a gente precisa, tanto de velocidade quanto de segurança, né? Sim. E de customização também, né, para deixar mais com a nossa cara, mais com o nosso jeito a plataforma. Mas a gente entende que você poderia, talvez, criar programas ou escolher. Eu vejo assim, o segmento tem algumas empresas que optam por escolher as pessoas a dedo, né? Então, essa pessoa vai ter acesso a essa ferramenta. Isso também funciona, mas vai muito da realidade e como eu falei, né, do letramento de cada companhia, né? Mas em termos de negócios, foi melhor para vocês isso? Vocês percebem que houve um ganho em relação a isso ou foi mais por questões de segurança mesmo? O ganho, na verdade, assim, ele, ele, ele seria igual se eu utilizasse uma ferramenta, o ChatGPT direto, por exemplo, certo? Só que eu não teria todo o pacote de integrar ele com as nossas bases de conhecimento, né? Teria que fazer isso toda vez que eu iniciasse um chat, alguma coisa do tipo, né? Ou teria que ter um desenvolvimento considerável de tecnologia para usar as APIs do ChatGPT, ou seja, teria que ter um desenvolvimento grande de tecnologia, investimento grande de tecnologia, e eu teria que controlar de uma forma mais na unha quem são os usuários, que tipo de informação. Então, seria mais difícil ter essa gestão, sabe? Então, a gente entendeu com a plataforma, a gente tinha uma gestão mais eficiente, né? De quem usa a plataforma e que conteúdo que está usando. Em todos os aspectos fica uma coisa mais prática, né? Ficou para Exatamente. vocês. Exatamente. Ô Igor, eu queria saber como essa integração, como é feita essa integração de modelos de ponta, o GPT, Cloud, Mixtral, Gemini, na inteligência artificial da Tenda. Imagina que você tem um portal, né, que todos os colaboradores têm acesso. Dentro dele você tem os agentes das ferramentas. Então a gente deixou lá agentes das ferramentas dos LLMs, né, públicos, né? Então tem lá o ChatGPT, tem o Gemini, tem o Mixer, tem o Cloud. E quando o nosso colaborador acessa um desses agentes, vamos falar assim, é como se ele estivesse conversando com o ChatGPT. Então ele tem as mesmas funcionalidades, né? As mesmas respostas, porque eu estou usando a engine dele. A única coisa é que eu não estou reabastecendo o modelo com os dados que eu estou conversando, né? Fora isso, a ferramenta permite que a gente desenvolva agentes com determinadas funções, com funções específicas, né? Que utilizam por trás as LLMs que existem no mercado. Então, ontem a gente estava fazendo um workshop disso no Rio Grande do Sul, né? E a gente estava desenvolvendo um agente jurídico que ele tinha que se comportar como um revisor de contratos, onde eu fornecia contratos para ele e ele me devolvia com o resumo desse contrato, com os principais tópicos e com os pontos que o contrato deixava em aberto, né? Então, e a ideia o que é? É deixar esse agente, logo após a revisão, porque isso é uma coisa importante também, né? A gente colocou a ferramenta de pé e a gente também criou um comitê de IA para avaliar os próximos passos que a gente dá nesse sentido, né? Então, além de olhar estratégia de IA dentro da companhia, da Tenda, né? Ele também avalia, porque você tem os agentes da companhia, os agentes que são públicos, por exemplo, o ChatGPT, que a gente criou ali e publicou, mas você tem agentes, às vezes, que são específicos da pessoa, né? Então, puxa, eu quero um agente que faça um trabalho para mim, faça uma análise minha. Tem agentes que são por áreas, né? Então, a gente cria um agente na área de tecnologia que avalia, por exemplo, demandas que vêm das áreas de negócio, certo? Mas ele é específico de tecnologia, né? Ou área de remuneração, por exemplo, pode ter um agente que fala sobre remuneração dos colaboradores, muito focado nas BPs do RH, né? Então, são agentes que você tem que ter um cuidado com quem tem acesso a esse agente. Então, esse comitê de AI, ele define isso. Então, quando, por exemplo, o time de operações, né, de obras, né? A gente desenvolve um agente junto com eles, e eles decidem, puxa, vamos publicar? A gente tem que avaliar muito que tipo de informação que tem lá, né? Para quem é esse público, qual é o público que vai consumir essa informação? Para a gente saber qual que é o recorte
de pessoas que podem acessar aqueles dados, né? Aquele robô, aquele agente, né? No final das contas. Então, o papel desse comitê muito é também regrar quem tem acesso ao quê, né? Então, é muito importante que a gente também tenha isso dentro dessa jornada de IA na companhia. Antes da gente passar aqui para a próxima questão, que eu quero falar dos colaboradores, Claro. você conversa com outros players do mercado, e eu queria saber o seguinte: você percebe que as empresas têm esse nível de maturidade do uso da inteligência artificial? Porque assim, eu sei que muitas empresas já estão usando, já contaram aqui pra gente das facilidades, por exemplo, de poupar o corretor, falando somente no caso da venda, né? Poupar o corretor de fazer aquela primeira triagem, as respostas que ele vai dar para as mesmas respostas para todas as pessoas. Então, poupa o corretor, isso é a inteligência artificial quem faz, e o corretor entra somente no momento que é necessário entrar o fator humano. Sim, E aí ele sim. vai usar a experiência dele, todos os argumentos dele de corretor que ele acumulou ao longo dos anos. Sim. Mas vocês que desenvolveram uma inteligência artificial exclusiva estão indo muito além disso. Você percebe isso no mercado? As empresas estão conscientes de que é possível, mas também são necessários todos esses cuidados? Eu acho que sim. Eu tenho conversado com bastante players do mercado, e eu acho que tem um pouco de tudo. Então você tem aquele cara que está muito parecido com a Tenda, né? Então ele tem uma plataforma que às vezes ele não democratizou em todos os usuários da empresa, mas ele deixou uma parte, né? Para começar a testar, começar a ver os ganhos disso. Ou ele tem outras empresas que estão usando inteligências artificiais que estão embarcadas dentro de ferramentas, por exemplo, ferramentas de vendas, que já vêm com uma inteligência artificial própria, né? Uhum. Então, com muito foco, por exemplo, em venda ou em marketing, né? Tem aqueles que entendem que isso é uma vantagem competitiva, querem investir nisso, mas estão pensando no orçamento desse ano para começar ano que vem, né? E tem aqueles que entendem o valor, mas não sabem muito, estão tateando no escuro, né? Então tem um pouco de tudo, né? Acho que depende muito do apetite dessas empresas nesse sentido talvez na vanguarda ela vai ter, né? Ela vai estar, né? Ou quanto ela vai ser um first follower, né? Puxa, eu vou deixar a Tenda seguir e eu vou seguir o caminho, né? Pode ser, não tem nada de ruim nisso. A gente é first follower em várias coisas na Tenda. Mas nesse caso, a gente foi uma jornada natural que a gente acabou estando, de certa forma, na vanguarda por uma necessidade nossa, né? Tanto de democratização quanto de segurança. Vai da cultura da empresa também, né? Algumas Ah, mais vanguardistas, são mais tecnológicas, outras um pouco mais conservadoras. Ô Igor, na prática, como esses recursos de IA já estão ajudando os colaboradores no dia a dia da empresa? E queria que você, se tiver assim, exemplos, se pudesse compartilhar um exemplo concreto de como isso está redesenhando fluxos internos que antes dependiam de múltiplas áreas e muitas etapas manuais. O que vocês já conseguiram cortar aí de tempo de processos? legal. Bom, eu entendo que assim, quando você evolui na jornada de IA, você tem primeiro uma questão pessoal, cultural. Então, aquilo tem que ir para o seu dia a dia, né? Então, do mesmo jeito como você, antigamente, sei lá, 2 anos atrás, eu, particularmente, fazia a lista de material escolar dos meus filhos no Excel, hoje eu faço no ChatGPT ou eu faço na nossa ferramenta mesmo interna. Então, ou seja, mas isso está incorporado. Eu já penso em usar ela primeiro, ao invés de usar outra ferramenta, né? Isso é uma chavinha que você tem que ligar. Então, esse é o uso individual. Como você automatiza e como você deixa mais produtivo a pessoa individualmente dentro daquela jornada dela, né? Puxa, como ela está usando a inteligência artificial para resumir documentos que ela tem que ler, né? Ou ter treinamentos, ou aprender coisas, né? Então, a inteligência artificial ela é muito mais no âmbito do indivíduo, né? Depois disso, eu acho que eu acho que é o momento onde a gente está hoje, que é você estar nas áreas. Então, as áreas começam a desenvolver agentes ou usam de uma forma mais estruturada a inteligência artificial para terem uma economia de tempo ou ter uma produtividade maior, né? Então, por exemplo, quando você olha as áreas, muito focado em back-office, em vendas, né? Então, quando você olha para jurídico, né?
Geralmente, inteligência artificial, quando você olha o mato alto é onde, né? É onde você vê que você tem muito dado, pouco estruturado, de certa forma, e que você precisa de um trabalho braçal humano muito grande. Então, o jurídico, por exemplo, análise de contratos, né? Análise de documentos de fornecedor. Então, tudo isso, a gente está trabalhando já nessa jornada, está muito evoluído já nisso, onde a gente desenvolveu foi agentes digitais, né? Que conseguem economizar muito tempo, né? E um que eu posso citar aqui, que é muito legal, que não é no caso jurídico, mas é da RH, que a gente faz pesquisas internas de NPS, né, na companhia, e a gente perdia muito tempo fazendo análise desse material, porque você tinha que segregar, porque você tinha além da nota, você tem um comentário, né, e dependendo da época do ano a gente faz perguntas diferentes, né, então você tem o comentário, e esse comentário ele tem uma temperatura, né, onde você coloca, puxa, ele é um comentário negativo, é um comentário positivo, é um comentário neutro, né. Fora isso, você tem o tema, né? Então, ele está falando de salário, ele está falando de benefício, ele está falando de clima, né? Então, a inteligência artificial que a gente colocou, ela faz essa análise toda nas respostas de todos os colaboradores da companhia e a gente economizou 80% do time do RH que fazia essa atividade. Então, os 20%, o que é? Ela vai fazer a análise, mas ela precisa fazer uma análise qualitativa do material que a inteligência artificial gerar, né? Porque ela, às vezes, não erra, não acerta 100%, né? Comete algum erro de análise, né? Até um caso muito, muito pontual disso, não sei se você viu de uma pessoa que estava querendo fazer dieta, estava querendo reduzir o consumo de sal e pediu para o ChatGPT o que ele poderia trocar no sal, né? O que ele poderia trocar pelo sódio, né? E ele escolheu, o ChatGPT falou assim, brometo de sódio, né? E a pessoa se contaminou com brometo de sódio e foi para o hospital. Mas qual que é a questão? Isso é válido para, acho que, composição de tinta, não para a saúde da pessoa que vai consumir isso. Então, mas faltou contexto, né? Talvez na pergunta dessa pessoa. Então, sempre a gente tem que estar na saída dos dados que a inteligência artificial gera para fazer essa análise quali, sabe? Porque senão a gente pode eventualmente cair num erro de interpretação que às vezes a falta de contexto, né? Ou a falta de dados mesmo para essa inteligência artificial levou ele para um caminho que ele alucinou, né? Ou viajou, né? Nesse caso. Mas uma redução de 80% é muita coisa, né? Vocês podem ampliar a pesquisa, vocês podem fazer com uma frequência maior. Sim. Que você não precisa crescer o time, por exemplo, que faz essa análise, né? Por exemplo, a gente toma muito cuidado, historicamente, na companhia, dos projetos de tecnologia que a gente desenvolve, né? Porque eles têm que ter claramente um business case, tem que se provarem antes da gente começar a fazer, né? Então, isso desde que eu estou na companhia, há muito tempo atrás. É uma cabeça muito do nosso CEO, né? E o que acontece? Quando você vai para a inteligência artificial, o tema é sedutor, né? Você olha, você vê a capacidade, puxa, eu acho que ela pode automatizar muita coisa, mas se você não fizer uma análise crítica em cima realmente isso aqui é uma coisa que eu deveria estar usando IA para automatizar, ou talvez uma automatização simples resolveria um RPA, né? Alguma coisa mais simples, mais robótica mesmo, né? Ou talvez, puxa, o processo tá bom. Às vezes eu estou automatizando um processo ruim que gera um produto para mim e que no final eu vou dar escala a esse processo ruim que pode gerar um produto muito pior, às vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente, quando olha para projetos assim, a gente é muito crítico na análise do quanto a gente espera ter de retorno desse projeto, né? Seja ele qual for. Hoje a gente tem duas entradas, vamos pensar assim, para projetos no geral, mas falando de IA, né? Então você tem o time de tecnologia, que tem, que tem uma torre de investimentos para a gente fazer projetos no geral, mas projetos de IA estão lá dentro, né? E que a gente recebe da companhia inteira. E tem um programa de intraempreendedorismo também, liderado pela área de inovação, que trabalha muito com a gente e que esses temas, projetos ou demandas ou ideias envolvendo IA também vem por lá. Então a gente tem esses dois funis, né? De certa forma. E no fim sempre tem o fator humano para fazer a avaliação, o julgamento do que. Não dá para soltar, né? Não dá para soltar. Acho que talvez no futuro chegue num nível de maturidade. Você vê, ChatGPT 3, 4, 5, você vê que ele está evoluindo, né? O 5, por exemplo, ele é muito melhor em cálculo matemático do que era o 4, por exemplo, né?
porque a gente não pode esquecer que é muito estatístico, né, e não determinístico, né? Mas o GPT-5 ele já é bem melhor do que era o 4, né? Então, a evolução aqui é natural. Talvez um dia você não precise ter alguém na ponta, ou depois de algum tempo, meio que fazendo a curadoria dessa saída, você pode soltar, mas eu acho que não é o momento ainda. O momento é de você acompanhar de perto, né? Para você tomar cuidado com as saídas dos dados, né? O que sai dessa inteligência artificial. Falar agora de canteiro de obras. Queria que você dissesse para a gente como é que você está analisando, está vendo essa conexão entre a inovação no canteiro de obras e essa transformação digital nos processos administrativos. A digitalização do canteiro, ela é mais desafiadora? Eu particularmente acho que porque além de ser um ambiente, historicamente, quando você olha, é natural que você tenha uma visão, puxa, tecnologia não é core business, né? Ela não está aqui. Se eu não tiver o ERP funcionando, se eu não tiver o CRM funcionando, o prédio vai subir, né? Lógico, eu vou ter problemas, talvez, de ressuprimento das obras, né? No 2, 3 dias, né? Você vai ter, talvez, alguns problemas pontuais, mas, essencialmente, a obra vai funcionar, né? Sim. Só que a gente tem um tema que está ganhando mais relevância ainda, principalmente aqui no Brasil, que é a questão da mão de obra, né? Então, a mão de obra está cada vez se tornando mais escassa, né? Antigamente você tinha um mestre de obras que o filho era pedreiro porque ele queria virar mestre de obras também, hoje ele vai ser motorista de Uber, né? Vai ter uma remuneração melhor, né? Vai ter um emprego onde ele tenha menos risco, né, de vida, porque existe naturalmente o risco no canteiro, né? É um trabalho extenuante, né? Se você vai para um Uber, por exemplo, é um trabalho muito mais tranquilo. Não estou falando que ele não é extenuante, porque ele também é cansativo, porque a jornada deles também é intensa, né? É bem intensa. Mas é muito mais protegido, né? Então, essa falta de mão de obra, ela enseja o quê? Que você precisa ser mais produtivo, que você precisa ter uma produtividade melhor. Só que, qual que é o problema na minha visão, né? É um problema, um desafio, né? Que para você ter inteligência artificial aqui, e daí vamos pensar no melhor cenário do mundo do canteiro. Puxa, eu quero robotização no canteiro, né? Então eu quero robôs assentando piso, eu quero robôs pintando parede, né? Que eu acho que a gente não está nesse momento ainda, né? Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa o quê? Ter uma inteligência artificial que consuma dados num modelo, num BIM, por exemplo, estruturado, né? Para ter um BIM estruturado, eu preciso gerar dados através de toda a cadeia que leva até o canteiro é a ponta, né? Mas toda a cadeia, desde a prospecção, que passa pela legalização, pela construção, pela incorporação, pela construção e até chegar no canteiro, eu preciso que tudo isso esteja sistematizado para abastecer um modelo de dados, para daí eu ter Big Data de verdade. Daí com Big Data eu ter o IA, e daí com o IA eu começar a trabalhar com robotização, né? Então eu acho que é uma jornada que a gente está, né? Onde a gente deve chegar nesse cenário da robotização, talvez daqui a 3, 4 anos, mas a gente tem que estar pronto para isso, né? Pronto para que a gente tenha uma oferta talvez de robôs no futuro, que os robôs que tenham sejam acessíveis, né? Mas se você não tiver, desde o começo, desde a digitalização do processo até a geração de dados, e dados de qualidade, quem decidir sair, puxa, agora eu tenho que investir em robotização lá em 2030, que vão vir robôs, e não investiu na digitalização, vai sair muito atrás. Então é uma jornada que ainda ela é pouco digital do canteiro de obras, né? É preciso alimentar. É preciso alimentar, exatamente, gerar dados, né? Uhum. Ô Igor, o setor da construção ele é tradicionalmente visto como mais conservador quando se fala em tecnologia. Como você avalia a receptividade das equipes e da própria cultura organizacional da Tenda, especificamente, diante dessas mudanças digitais tão rápidas? Eu vou puxar a sardinha pro lado da Tenda, né? Eu acho que a gente é muito diferente. Você já falou que É, é uma visão do CEO da Tenda. exatamente. A gente tem uma visão de produtividade, né? Então, quando você olha o histórico da Tenda, né? Foi uma das primeiras companhias que investiu no modelo industrial mesmo, né? De você construir com forma de alumínio, né? Então, o conceito de produtividade é o grilo falante que está no ombrinho de todo mundo que trabalha lá dentro. Uhum. Então, você sempre está olhando, puxa, como é que eu posso ser mais produtivo? Como é que eu posso trabalhar? Então, tecnologia é uma coisa que naturalmente se mostrou propulsor da produtividade, né? Já era sem IA, né?
o IA só acelerou isso. Falou assim, caramba, agora você tem IA que funciona baseado em tecnologia, que claramente tem potencial de melhorar a nossa produtividade, né? Então, eu acho que a Tenda tem esse DNA de procurar produtividade em diferentes áreas, né? E tecnologia é uma delas, né? E olhando o segmento no geral, eu acho que tem um desafio de ter um pouco desse olhar, né? De talvez ter um olhar mais aberto, né? E de ter um foco talvez muito específico em produtividade, né? Porque a gente entende que quando você foca muito nisso, as outras coisas elas vêm junto, né? Então você está focando em produtividade, você está falando de se comunicar melhor, você está falando em ser mais assertivo, de ter mais profundidade no que você procura, nos dados que você tem, né? Nas conversas, ter conversas de qualidade. Então tudo isso está envolvido em ser produtivo, né? Os métodos de reunião que a gente tem, por exemplo, internamente, são baseados na Amazon, né? Então a gente não tem PPT na Tenda, a gente só trabalha com doc, né? A gente lê os docs. Quem vem de fora acha muito estranho isso, mas depois você acostuma e vê que tem valor, né? Porque fica mais objetivo, fica mais profundo, né? Então acho que tudo isso é um arcabouço ali de ideias que transforma a gente em ser o que a gente é. Olha, muito se fala sobre como as construtechs e startups estão acelerando essa transformação digital na construção civil. Como a Tenda enxerga esse ecossistema de inovação? E eu gostaria de saber também, há espaço para parcerias e integração dessas soluções dentro da estratégia de vocês? Não, com certeza. A área de inovação é que puxa geralmente essas parcerias, né? Então a gente tem muita. A gente faz provas de conceito, testes, pilotos com várias ferramentas e com vários parceiros ao mesmo tempo, muito puxado pela área de inovação, né? Tecnologia também puxa, né? Acho que é um trabalho meio a quatro mãos nesse caso. É, e claramente, assim, você tem parceiros que são abertos à inovação, que querem estar no dia a dia, né? Que querem colocar à prova a solução deles, né? E a gente entende o nosso jeito também, como a gente tem um jeito de olhar para a produtividade, a gente entende que empresas que já têm um atalho, né, tem um shortcut desenvolvido ou produzido para que a gente ganhe produtividade são super bem-vindos, né? O BIM mesmo, a gente liberou um site aberto agora para que que pessoas possam colaborar com modelos de digitalização do modelo, né, de design, né, no caso, né? Então, assim, a gente sempre está aberto à inovação aberta, né? Então, foi meio óbvio, mas sempre estamos abertos a ter parceiros, a ter empresas ou ter soluções que acelerem a nossa jornada de produtividade e a jornada digital também, né? Olha só, agora falando do cliente, o comportamento do consumidor também está mudando com a inteligência artificial. Hoje ele espera respostas rápidas, personalizadas e uma jornada cada vez mais fluida. Como a Tenda tem acompanhado essas transformações no relacionamento com o cliente? Com certeza. A gente, até 2016, 16, 17, não, acho que 17, a gente não tinha aplicativo, né? Por exemplo, né? Então a gente tinha o site, né? E na época, a gente tinha crenças que, puxa, talvez o nosso cliente não fosse tão digital, né? E que a gente descobriu por experimentos, né? Até que a gente montou um primeiro squad de trabalho que chamava Inserção Digital. O PO desse squad era o presidente, né? Então ele tocava essa agenda, né? E a gente foi descobrindo, através de experimentos, que o nosso cliente era super digital, né? Não era pouco digital, era super digital. E a gente acabou indo para um caminho de se comunicar com ele através do WhatsApp, se comunicar. Os vendedores, o ciclo geralmente de venda já trabalha muito com o WhatsApp bem, né? Mas a gente não tinha um canal na época tão estruturado como um aplicativo que conversa com o cliente, né? Com a central se comunicando de uma forma, usando a omnicanalidade de verdade, né? Então, recentemente até a gente fez uma mudança de solução de omnicanalidade para atendimento ao cliente, né? Que tenha autoatendimento, que o cliente consegue ter uma jornada 100% digital, por exemplo, com o WhatsApp, conversando com a gente, né? Então, a gente vem investindo forte nisso. A gente entende que tem espaço para a gente crescer e melhorar ainda mais a relação com o cliente, mas isso colocar o cliente no centro da nossa jornada é uma das nossas obsessões. E para você, qual é o equilíbrio entre automação inteligente e o contato humano no processo de compra de um imóvel? Eu acho que o equilíbrio vai de quem está interessado,
né? Tem uma questão geracional, né? Sim, que pessoas mais velhas às vezes não confiam. Exatamente. Ou precisam ir na loja, ter o Fazer aperto de mão, né? pelo menos uma vez encontrar alguém. Ou ver o decorado, né? Isso. Eventualmente. Acho que tem uma questão de tangibilizar, né? E uma questão também, acho que de confiar no meio digital. Sim. Né? Então, acho que quem é mais jovem, talvez tenha essa facilidade de confiar, né? Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que está muito relacionado à pessoa, né? Então, eu acho que não adianta a gente só falar assim, vou vender 100% digital, né? Porque você vai estar excluindo pessoas que não querem o 100% digital, né? Ao mesmo tempo, não dá para falar assim, não, todo mundo tem que ir numa loja física assinar um contrato. Está excluindo Tá uma outra excluindo uma outra parcela. parcela importantíssima, né? Então, a gente tem que se adaptar ao cliente, não o contrário, né? Isso está claro para a gente já há um tempo. E como é que vocês estruturaram essa plataforma, essa inteligência artificial exclusiva da Tenda, para estar em conformidade com a LGPD e reforçar a governança digital? A, Além dela ser, quando a gente tem acessos dessa plataforma, além de eles serem monitorados, então a gente toma cuidado com as informações, a gente olha as informações que as pessoas compartilham na ferramenta, né? A gente não tem acesso aos dados que ela coloca, mas se ela compartilha, por exemplo, dados de cliente, ou a gente sabe que ela está fazendo isso, não é um problema, porque não é um vazamento de dados e ela está fazendo isso de uma forma segura, né? Mas a ferramenta por si só, ela tem esse monitoramento de, se a gente quisesse ativar certos gatilhos, a gente poderia, né? Então, olhando para a LGPD, a gente tem certeza de que esses dados eles não vão cair na mão de uma base de dados compartilhada ou serem vendidos na Deep Web ou alguma coisa do tipo, né? Então, a gente tem essa segurança. E tem uma questão muito forte cultural, né? Que, do mesmo jeito que tem o letramento de IA, o letramento de segurança também é uma agenda muito importante nossa, né? Então, puxa, não adianta nada eu ter uma ferramenta super robusta de inteligência artificial que eu cuido de tudo, que as pessoas estão 100% conectadas e que no ambiente super seguro, se um colaborador pega e sobe uma planilha de dados de cliente num grupo de WhatsApp, né? Daí não adianta nada. Uhum. Então, esse letramento de segurança, que a gente também trabalha nisso, é tão importante quanto. Então, saber o que você vai tratar ali, que dados você vai tratar e qual é o tamanho da população que vai ter acesso a esses dados, né? O que você pode e o que você não pode fazer. O Igor, e o que você vê para em termos de um futuro próximo, 5 anos? Como é que vai estar essa ferramenta daqui 5 anos? Qual o potencial dela que ela pode trazer para vocês? E até mesmo em termos de explorar o uso dessa ferramenta em áreas onde hoje ela ainda não está ela não é tão bem aplicada, não todo o potencial dela está sendo aproveitado. Posso viajar? Né? Vamos embora. Eu acho que é assim, se você olhar para o futuro, existe talvez uma tendência de que essas ferramentas elas comecem a ser usadas no amplo aspecto na empresa inteira, né? E daí, como elas trabalham com dados, né? Você começa a ter agentes digitais que fazem tarefas e agentes digitais que conversem com outros agentes, né? A gente vai começar a se perguntar naturalmente, puxa, eu preciso de um sistema? Eu preciso de uma solução para isso? Porque se eu tenho um agente digital que faz a tarefa A, o outro que faz a tarefa B, os dois têm acesso à base de dados corporativa. Por que eu preciso de uma solução, talvez que faça uma tarefa, sei lá, pegar um exemplo aqui, as pessoas que fazem esse tipo de software não me matem, por favor. Mas que, por exemplo, um sistema jurídico, né? Que basicamente é um workflow onde você tem um contrato, esse contrato é um ciclo de vida, que tem assinaturas. Se eu tenho agentes que fazem cada etapa do processo, por que eu preciso do sistema, né? Então, eu acho que a gente talvez entre num momento onde, naturalmente, a procura pelos agentes iniba naturalmente também a utilização de alguns sistemas. Porque se você tem uma base confiável e você tem agentes que você consegue programar eles de uma forma mais simples, né, mais intuitiva, né, dentro de uma plataforma que também é low code, né, que eu consigo escrever o que esse agente vai fazer, né, interpretativo, talvez ter sistemas para algumas funcionalidades talvez não seja tão necessário assim. E daí, viajando muito, puxa, eu vou precisar no futuro de ter um ERP?
Ou será que eu vou poder ter agentes digitais de contas a receber, contas a pagar, né, fiscal, contábil, né, que façam o trabalho do ERP e talvez sejam mais inteligentes ainda, né? É Uhum. lógico, tem uma questão de segurança de dados, né? Tem uma questão de os RPs de mercado têm naturalmente uma fé pública, né? De certa forma, né? Puxa, o dado que ele manipula é um dado confiável, né? Para um relatório, para uma Big Four da vida. Sim. Mas eu acho que isso vai ser uma tendência, e essa tendência de não ter soluções, não ter sistemas, eu acho que ela vai começar a vir de baixo para cima. O que quer dizer? Ela vai começar a vir das empresas menores, menos estruturadas, com budget menor, para as empresas maiores. Então, muito provavelmente você deve começar a perceber, talvez, e eu estou viajando aqui, tá? Tô licença poética, tá? Talvez você comece a ter contato com empresas, startups, que não têm sistemas, que basicamente utilizam uma ferramenta de inteligência artificial que consegue operar o back-office dela, ou consegue operar a área de vendas dela, mas não necessariamente ela tem um sistema estruturado ou uma tela para fazer uma consulta, mas ela vai ter ali o sistema de uma forma conversacional. E são justamente as startups que fazem isso, né? Que vêm trazendo essas soluções. Elas têm menos amarras, né? Tem menos regras, né? Tem mais urgência, né? Precisam de mais prontidão, né? Então é natural que elas não precisam se preocupar com algumas coisas, né? Então você vê uma startup que nasceu ontem, ela vai se preocupar com auditoria, ela vai se preocupar com, puxa, eu preciso comunicar com o mercado, né? Ela não abriu nem o capital, né? Então ela tem esse direito, digamos assim, de inovar, ser mais disruptiva, né? E ser mais menos legalizada. Eu vou falar legalizada, mas no termo Menos comprometida menos quadradinha. com determinadas E- questões que uma empresa já mais bem estruturada está Exatamente, comprometida. exatamente. Mas traz um refresh, Frescor, né, sim, para as com certeza. ideias, e Com certeza. a empresa grande pode adaptar isso para a realidade dela. Por isso que é sempre importante, mesmo a Tenda sendo uma empresa grande, o capital aberto, com as regras, com a auditoria, com tudo que tem que ter no pacote, né? Aham. Que a gente fique sempre conectado a essas empresas para olhar e, de certa forma, beber desse conhecimento e essa facilidade, essa agilidade que essas empresas têm e que, às vezes, uma empresa maior sofre um pouco mais, né? Então, se a gente ficar sempre conectado com esse ecossistema, que é muito o papel do time de inovação, a gente sempre vai estar... lógico, a gente não vai ter o frescor, talvez, que uma startup tenha, mas a gente sempre vai estar conectado e sabendo a tendência, sabendo que caminho seguir, né? Que é possível. O que é possível, exatamente. O Igor, e para o setor como um todo, o que você acredita para daqui a uns 5 anos, o que a inteligência artificial terá mudado no setor? Eu acho que ele vai ser um setor mais produtivo, naturalmente, como um todo, né? Porque todo mundo deve ir para essa jornada, né, de Uhum. produtividade. Uns mais, outros menos, mas deve ser um setor mais competitivo também, né? Com a inteligência artificial, eu acho que talvez a parte de vendas e marketing seja uma parte mais aguerrida, né? Porque você vai ter dados mais estruturados, você vai ter muitos agentes que vão fazer o trabalho, que vão automatizar muitas funções que antes talvez você precisasse de muita gente, você não precisa de tanta gente fazendo aquela determinada função, né? Então, acho que vai ser um mercado onde algumas áreas específicas vai ser mais competitivo, sabe? Busca por terreno, prospecção de terreno. Se você coloca inteligência artificial em tudo isso e que todas tenham acesso, né, a essa inteligência, Aham. você vai criar competições ali, tanto de prospecção de terreno, quanto de venda, como lead, de várias áreas, que vai ser um mercado mais competitivo, mais quente, sabe? Eu acredito muito nisso. O Igor, nossa conversa está chegando ao fim. Queria deixar esse espaço para suas considerações finais. Queria agradecer o convite. Eu acho que é um tema que está quente, né, no geral, né, no mercado como um todo está quente, mas eu acho que a Tenda a gente vem fazendo um trabalho muito bacana, com a abertura, né, da empresa como um todo, com a necessidade de continuar sendo produtivo, mais produtivo, natural no nosso DNA, mas que também a gente sabe que é uma jornada que envolve dados, digitalização, não só inteligência artificial por si só, mas eu acredito que a gente está numa jornada bem positiva e eu acredito que a gente deve chegar num futuro bem promissor. Obrigada, Igor. Daqui uns 5 anos ou menos, a gente volta a esse assunto para a gente falar, olha lá no passado, o IA era assim, como estamos hoje, aquele sonho, aquela sua viagem se concretizou ou não? Ou não, né?
Vamos avaliar mais para frente. Obrigada, Igor. Obrigado a você. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de seguir o IncorporaCast e a Abrainc nas redes sociais para conferir todos os episódios do podcast com grandes nomes do setor. Essa conversa com o Igor está no YouTube, no Spotify e no Deezer da Abrainc. Até uma próxima. IncorporaCast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.